Queridos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma satisfação imensa, um prazer enorme, irmão, nós estarmos aqui. Irmãos, vocês sabem que eu estava fazendo 2 cursos em Campina Grande. Um eu concluí semana retrasada, graças a Deus, depois de 4 anos. E em novembro eu vou terminar um curso que é sobre aconselhamento bíblico. Esse que eu concluí semana passada, ele era só destinado a líderes e pregadores e pastores. Só que esse que eu vou concluir agora em novembro, ele é destinado a todos os membros, que é sobre aconselhamento bíblico. E aconselhamento bíblico é só para resolver pepino, só bronca. E como você aplica os princípios bíblicos em conflitos de casais, de relacionamento com pai e filho, com pessoas com depressão, enfim, uma série de coisas. Eu estou dizendo isso porque, como a nossa turma vai se formar em novembro, em dezembro eles vão abrir as vagas para que em fevereiro inicie uma nova turma. Eu gostaria de desafiar vocês a fazerem esse curso, eu vou concluir ainda, porque é um curso onde você vai lidar com práticas bíblicas, como resolver conflitos bíblicos. Eu estou cansado, irmão, na verdade, por isso que eu estou falando, vou resolver biblicamente conflitos. E o curso ele é leve, ele é uma vez no mês, aos sábados. Você chega lá 1 e pouco, o curso começa de 2 horas da tarde, vai até 8h30. Então, assim, vocês poderiam se organizar. Queria incentivar vocês para que no próximo ano vocês começassem um ano dizendo assim, eu vou fazer uma coisa diferente nesse ano, uma coisa que vai agregar valor para o meu conhecimento, para a minha prática e para me dar sabedoria, não só para lidar com os problemas, como para também aconselhar pessoas que estejam lidando com esses problemas. Então, eu posso recomendar, porque eu estou concluindo isso, e que vocês possam amadurecer essa ideia para a glória de Deus. Irmãos, quero já agradecer à igreja pela generosidade que as ofertas têm chegado para o projeto missionário de janeiro, e os irmãos que se têm interesse também de ir, fiquem à vontade, irmãos. Fiquem à vontade de ir. Eu quero desafiar também vocês para ir com a gente para o sertão. Tá, aqui na igreja é bom, ar-condicionado, mas é bom de vez em quando levar uma poeira na cara, ir lá no sertão, saber que tem vidas aí fora querendo pregar o evangelho. Então, precisando escutar o evangelho porque estão perdidas. Então, também eu quero lançar esse desafio, que você possa acompanhar a gente, eu vou estar lá também. Então, você já vai dividir ali o sertão comigo ali no arado, e a gente bater na casa do sertanejo, e visitar as casas de taipa, entrar naquelas casas simples, com a presença do Senhor lá dentro. Então, quero desafiar você também a dedicar o primeiro ano do Senhor. As primícias são do Senhor. Então, nada melhor do que começar os primeiros dias do mês de janeiro se dedicando manhã, tarde e noite na obra do Senhor. Então, faça isso. Comece dando o melhor das primícias ao Senhor. Irmãos, Coríntios, nós vamos meditar nos versos 16 e 17. Nós estamos numa série chamada Uma Igreja que Saiu dos Trilhos. Como lidar com uma comunidade problemática. Nós vimos semana passada, nos 2 últimos sermões, para eu dar uma sintetizada aqui para vocês, nós pregamos primeiro, nos últimos sermões do capítulo 3, o primeiro sermão foi dos versos 1 aos versos 3, onde Paulo diz, olha, vocês são carnais, vocês são meninos em Cristo, eu não pude dar a vocês um alimento sólido, porque vocês ainda são carnais. E de fato, Paulo fundou a igreja, passou 1 ano e meio lá, foi embora para Éfeso. Depois de quase 5 anos, ele escreve a carta para corrigir os erros dos coríntios, porque é uma igreja que estava enfrentando diversos tipos de problemas, entre eles facções, grupo, a igreja toda rachada, dividida. E Paulo diz, olha, vocês são carnais, vocês estão divididos, vocês estão com grupos, com facções, inclusive vocês estão divididos em torno de pregadores e não em torno de Cristo. O grupo de Pedro, de Paulo, de
Apolo, um grupo dizia eu sou de Jesus, mas esse de Jesus estava querendo dizer assim, eu não reconheço nem o ensinar aqui, tem que vir a revelação direta, que estava errado também. Então, assim, nós vimos isso, aí Paulo, o que é que Paulo faz? Paulo usa a metáfora da agricultura para dizer que a igreja, que ele, na verdade, e Apolo, eles não eram rivais do reino de Deus. Ele plantou a semente e Apolo foi lá, regou, mas ele disse, é Deus que dá o crescimento. E aí nós vimos semana passada que ele saiu, foi semana passada que eu expus aqui, né? Semana passada nós vimos, sábado passado, que Paulo sai da metáfora da agricultura e entra na metáfora da arquitetura, da construção. Que ele fala que ele, como sábio, pôs o fundamento. E cada um edifica em cima desse fundamento que já foi lançado. E ele diz que o fundamento é Jesus. E cada um edifica em cima desse fundamento. Mas aí ele vai dizer, olha, se você for lançar, construir em cima desse fundamento que é Jesus, e realmente a igreja ela só tem um fundamento que é Cristo, se coloca outro fundamento, não, é tudo menos igreja, Paulo diz, veja como cada um edifica em cima desse fundamento. E aí ele vai usar 6 tipos de materiais. Ele usa madeira, feno e palha, ouro, pedras preciosas e prata. E aí, ouro, prata e, deixa eu ver aqui, e pedras preciosas. O que ele está querendo falar aí? Ele está falando 2 grupos de materiais. Que aí Paulo vai dizer, olha, as obras de vocês vão ser analisadas por Jesus. Foi isso que nós vimos semana passada. Nós trabalhamos até na questão da motivação. Qual é a motivação que você serve o Senhor? E aí, irmãos, no último sermão nós vimos que tem muitas pessoas que na hora do tribunal de Cristo, ele simplesmente vai ter uma grande fumaceiro, uma grande nuvem de fumaça, porque as obras dele não vai ser consumida pelo olhar de fogo do Senhor e não vão ser aprovadas mesmo. Porque se eu faço um monte de coisas, mas que não seja para a glória de Deus, com essa motivação correta, o Senhor naquele grande dia, que inclusive Paulo diz que o Senhor vai tirar do coração as intenções mais ocultas do coração. Então, Paulo está dizendo assim, olha, cada um nós estamos edificando nesse fundamento, que é Jesus. Agora, naquele dia, o Senhor vai analisar as obras do remido. E aí, irmão, qualquer obra que tenha sido feita para tornar o nome do pregador grande, como essas obras que a gente vê aí, que muitas igrejas aí, que o nome da igreja está vinculado a um líder dela. Vocês sabem, né? Tem um monte aí. Isso daí, irmãos, não é para a glória de Deus, não. Isso é para a glória pessoal do homem. Pode ser grande aos olhos dos homens, mas lá no tribunal de Cristo vai ser um fumaceiro só. E vocês sabem, quem assistiu aqui na infância, os 3 porquinhos, que aí quando a casa era edificada de madeira, não aguentava um sopro não, que caía tudo. E aí, irmãos, veja como é que nós temos servido ao Senhor. Quais são as nossas obras que nós temos feito? Será que nós temos feito para a glória de Deus, coisas para a eternidade? Ou será que nós temos produzido apenas madeira, feno e palha? E Paulo diz que as obras serão aprovadas como pelo fogo. Se permanecer, receberá galardão. Se não permanecer diante da aprovação do fogo, esse tal sofrerá dano, mas será salvo. O dano aí não é dano da salvação, nós sabemos. Salvação é de uma vez para sempre, não se perde. O dano ali é justamente a infidelidade do crente. O dano ali é ele não receber nada do Senhor e ele não ser aprovado como obreiro. Que Deus nos livre, irmãos. Nós não sabemos quem nesse resultado vai ser aprovado ou não. Esse resultado, para nós hoje, ele é oculto. Só, Paulo diz, naquele grande dia é que será revelado. Então ninguém sabe hoje quem vai e quem não vai. O Senhor sabe. Naquele dia, quando for colocar tudo à prova. Então veja a maneira com que você tem dedicado o seu tempo, feito as intenções, o que você tem feito para a glória de Deus, quais são as intenções. O Senhor vai julgar tudo. Desde o nosso tempo que nós temos, desde os nossos recursos, desde as possibilidades que nós temos em mão para edificar a igreja, para abençoar os perdidos lá fora, Ele vai avaliar tudo. O princípio da mordomia, irmão, é igual aquele princípio lá que o Senhor pegou e distribuiu os talentos, e teve um que enterrou o talento dele. E o Senhor o repreendeu severamente.
saiba que o Senhor vai cobrar o seu tempo, sua disponibilidade, sua saúde, os recursos, tudo. Porque nada é seu, tudo é dele. Você não tem tempo, o tempo é ele que lhe dá. Se ele quiser que amanhã você não acorde vivo, ele vai fazer com que você não acorde vivo, porque a sua vida não é sua, a sua vida é dele. Então quem determina se você acorda vivo ou não, não é o governo, não é o prefeito, nem você. É um Deus soberano que rege no trono do universo. Ele também é que põe o pão sobre sua mesa e supre suas necessidades. Então saiba que o que você tem não é seu, é ele que lhe dá. Por isso que quando a porta fecha para o seu lado, você não corre para o político, você corre pedindo oração, porque você entende que é ele que dá. A saúde também do mesmo jeito. Então entenda que tudo que nós temos é dele. E assim que ele quiser tirar, ele vai tirar na hora que ele bem entender, porque isso é que significa um Deus ser soberano. No tribunal de Cristo, o Deus vai avaliar tudo. O nosso tempo, os nossos recursos, as nossas disponibilidades e a saúde que nós tivemos e não usamos ela para a glória dele. E aí, Paulo agora vai falar sobre isso aqui. Eu quero meditar com vocês hoje, nos versos 16 e 17. Capítulo 3, versos 16 e 17 diz assim. Eu vou ler, irmãos, na verdade, do versículo 10, porque os irmãos que não vieram no último estudo, acompanhem tudo que eu acabei de ler, de explicar aqui, né, sobre madeira, feno e palha, para depois a gente ler o versículo 16 e 17, que é o tema do nosso estudo hoje. Vamos lá. Capítulo 3 de Coríntios, versículo 10 a 17. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa do fogo. Agora, a partir daqui vai ser o nosso estudo hoje. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se alguém de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que... Aliás, é até o versículo 17, eu li até o 18. Queridos, hoje eu quero meditar com vocês sobre o título A Igreja é Indestrutível, porque Deus resolveu habitar em nós para sempre. A igreja é indestrutível, porque Deus resolveu habitar em nós para sempre. De acordo com esses dois versículos aqui. Eu fiz questão de ler sobre o tribunal de Cristo, sobre esse julgamento, madeira, feno e palha, só para relembrar os sermões que nós ouvimos semana passada. Hoje aqui, irmãos, Paulo vai dizer que existe um santuário que ele dura para sempre e que não importa o que aconteça, seja problemas de dentro para fora ou de fora para dentro, ninguém vai destruir esse santuário. E ele não está falando do santuário que começou a ser erguido com Moisés e depois depois se tornou o templo de Salomão. Não, esse daí foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Ele está falando de outro santuário, que não é feito de tijolos, de argamassa, de ferro, e nem de brita, e nem de areia. É o santuário feito de pessoas, que está sendo edificada sobre esse alicerce, que é Cristo Jesus. Leia comigo os versos 16. Se você, é uma pergunta retórica aqui. A pergunta retórica é aquela pergunta que você faz, mas não é que você já quer uma resposta. A pergunta já carrega uma resposta em si. É como se dissesse,
Rapaz, tu não tem vergonha, não? Quem está dizendo isso, ele não está querendo saber se a pessoa tem uma vergonha. Ele está querendo dizer, bicho, tu é sem vergonha. É, então, ele diz assim, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo lembra aos coríntios que eles são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita neles. Irmãos, por certo, todo remido, regenerado, lavado no sangue de Jesus, ele é um santuário, ele é um templo de Deus no qual o Espírito Santo habita. Mas a ideia aqui é outra. O apóstolo aqui, Paulo, ele considera os membros da igreja, mas a ideia aqui do apóstolo Paulo é de coletividade de todos os crentes juntos, em sua coletividade, e ele deseja que esses crentes juntos se conscientizem de que eles têm uma santa dignidade de um chamado. E todo crente, a igreja de Cristo, em sua coletividade, e nós somos apenas um pequeno fragmento de um quebra-cabeça que está no mundo inteiro, que é a igreja de Cristo. Nesse momento, China, Japão, África, nos sítios do sertão, na Argentina, na África, no Oriente Médio, Cristo tem o seu povo. Esse povo se chama Santuário de Deus. A igreja de Corinto tinha que relembrar que eles eram templo de Deus. Cada crente ali era habitado pelo Espírito Santo de Deus. E todos eles, quando se juntavam uns aos outros e a outros crentes do mundo, eles formam o único santuário do Senhor na terra. Nós temos que entender, todos os crentes, eles são o santuário do Senhor nessa terra. O Senhor tinha prometido isso, irmãos, um dia, desde o Antigo Testamento. O Senhor prometeu, por exemplo, lá em Isaías 57, 15, que ele disse que habitaria naqueles que tivessem o seu coração contrito e quebrantado. É com ele que ele habita. Salomão disse, Deus não habita em templo feito o quê? O que é que ele quer dizer isso? Que Deus não habita? Deus habita porque Deus é onipresente, ele está em todo lugar. O que é que ele está querendo dizer? Por isso que a gente tem que ter cuidado. Tem muitas pessoas que se acham inteligentes. Deus não habita em templo feito mão de homem. Quer dizer que tem algum lugar que nesse mundo que Deus não possa habitar? Ele habita. A questão que Salomão está querendo dizer é essa morada especial que ele faz no coração. É nesse sentido. Deus não está preso, confinado ali. É isso que ele está querendo dizer. Vocês estão achando que Deus tem um endereço que se chama Joaquim Nabuco, o endereço... Não, cara, não é assim. É isso que ele está querendo tirar da ideia de que ali é o lugar onde Deus mora. Não, é só isso. Mas ele habita em todos os lugares. Agora, existe uma diferença entre a presença de Deus e sua presença manifesta. Aí é diferente. Por exemplo, Deus está presente em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Agora, a presença manifesta dEle, onde Ele aprova, onde Ele age, é no seio da igreja, é nos crentes que Ele habita de maneira especial. Então, Ele prometeu em Joel, por exemplo, também, 2:28, que derramaria do Espírito sobre toda a carne. E ele já não habitava mais em templos feitos por mão de homens. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, habitar, Deus mora ali dentro, tá? Aquela é a casa dele. Ele habitava em pedras vivas, ele habita em pedras vivas. Quem são as pedras vivas? Sou eu, meu irmão. É você. Somos nós. Nós somos essas pedras vivas que está sendo edificada sobre esse fundamento que é Cristo Jesus. A igreja do Senhor, todos os crentes, inclusive aqueles de Corinto, que eram todos tronchos, que estavam em pecado, mas eles eram a habitação do Senhor. Agora você percebeu que Paulo, no versículo 16, ele usa o artigo definido no singular. Ele diz assim, não sabeis vós que vós sois o santuário de Deus? Quando ele diz aqui nos versos 16, vocês não sabem que o santuário de Deus foi e que o Espírito...
de Deus habita em vocês. Na verdade, é o 17, quando ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus. Ele usa o santuário. Por que é que Paulo usa aqui no singular? Porque o santuário, a habitação de Deus, queridos, ela é plena no corpo dos crentes. Por exemplo, quem é o corpo de Cristo? Considerado o corpo de Cristo é quem? A igreja. A igreja ela é o corpo de Cristo. Nós somos a casa do Senhor, irmãos. É isso que nós devemos entender. Por isso, irmãos, que não dá para ser crente e viver de maneira isolada. Não dá, irmão, ser crente e não estar junto com os outros crentes. Não vai dar, porque você vai ser pedra fora da construção. Não dá. É a mesma coisa, um pedaço de tijolo e o cara diz, olha, tá vendo esse tijolo aqui? Um pedaço não, um tijolo. Pronto, esse tijolo ele é um santuário. Não, irmãos. Tijolo sozinho ele não é um santuário. Agora, quando você começa, agora estou falando de santuário físico mesmo, quando você começa a botar tijolo por tijolo, coloca o cimento que dá liga ali, aí forma-se o santuário. Assim é a ideia, a igreja da coletividade. Por isso que não dá essa ideia de, eu não sou desigrejado. Não, tu é um rebelde, na verdade. Isso é que tu é. Então, nós juntos, o templo do Senhor, ele é o nosso dono. Ele dita o que pode e o que não pode ser construído nessa casa, irmãos. Por isso que é Ele que dita. O que vai sendo construído nessa casa não pode ser ideia da minha cabeça, da ideia de vocês. Quem dá as regras, o que pode e o que não pode, é Ele. É Ele que dá as regras. E por isso que é Ele que diz, isso daqui é madeira, é feno e palha, e vai ser queimado e não tem nenhum valor, e pronto. Porque quem dá as regras não somos nós. As regras dos jogos quem determina é Deus. As cartadas quem dá é Ele. Não somos nós, irmãos. Por isso que a igreja de Cristo ela não tem dono. O dono dela é Jesus. Uma igreja que tem dono, ela já não é de Cristo. Ela é dos homens. E tem que se acabar mesmo, porque aí é sinagoga de Satanás. Mas a igreja verdadeira, ela tem sim um dono. Se chama Jesus de Nazaré. Porque é Ele que derramou sangue por ela. Não um pecador. E aí, Ele é que dita a regra. Mas, mais do que isso, Deus não vai deixar barato, irmãos, quem danifica essa casa chamada igreja. E é aí onde vem a advertência severa no versículo 17, que ele diz assim, olha, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus vai fazer o quê? Alisar a cabeça dele num cafuné assim que está na de vocês? Deus fazer o quê com ele? Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são o quê? Vocês é sagrado. Paulo diz nesses versos 17, olha, vocês, em coletividade, são a habitação sagrada do Senhor. Ele separou vocês, por isso que a palavra igreja é eclésia, chamado para fora, tirado para fora. Ele separou vocês, santificou vocês. O que é santificação, irmãos? Separado por Deus e separado para Deus. Essa é a ideia de santificação. É alguém separado. Não é essa ideia romana de que aqueles camaradas foi canonizado, que não tem pecado. Não, não é isso. A ideia de santos, de santificado, é de separado. E, de fato, Deus nos separou. Ele separou para si. Assim como Ele separou das outras nações, o povo de Israel, diz aqui, esse é o meu povo. E hoje Ele tem um povo separado, se chama Igreja de Cristo. Esse é o povo. E aí a Bíblia diz que Deus santificou a nós, e aí para habitar em nós. E se alguém, de alguma forma, tenta destruir, rasgar a unidade desse santuário, causar confusão, Deus o destruirá. Esse é o ponto, irmãos, que a gente às vezes não percebe. E era justamente isso que alguns dos coríntios estavam fazendo. Nós temos que ler a carta aos Coríntios, uma porção dessa, com toda a visão que nós estamos estudando desde a introdução. O que era que estava acontecendo no capítulo 1? Facções, a unidade da igreja sendo rasgada. Rachas, imoralidade lá dentro, pessoas bebendo, se embriagando na Santa Ceia, glutonaria, acepção de pessoas, imoralidade sexual.
Esses caras estavam destruindo o santuário da coletividade. E Deus disse assim, e Paulo diz, olha, Deus o destruirá. E como é que nós sabemos que Deus já estava destruindo a igreja de Corinto e visitando com uma visitação destruidora? Só aí no capítulo 11. Vamos lá no capítulo 11 que a gente lê toda a Santa Ceia, uma vez por mês. Veja comigo o capítulo 11 de Coríntios. Deus já fazendo essa visitação nele. Ó, versículo 17, 11, 17 de Coríntios. Vê o que é que esses camaradas já estavam fazendo com o santuário de Deus. Ó, posso ler 11, 17? A partir do verso 17, ele diz assim: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões, essa reunião que a gente faz aqui, pronto, olha, as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há o que, irmãos? Dissensão, divisão entre vocês. Até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos os quais entre vocês são aprovados. Ó o que é que os camaradas faziam, versos 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Irmão, bêbados aqui. Será que vocês não têm casa onde comer? Ou despreza a igreja de Deus e humilha os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aí, olha aqui, ó, Paulo diz assim, ó, vamos descer lá para versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Olha o que é que Paulo diz, versos 30. Por isso, não é só tudo isso que ele vinha falando, divisões, facções, por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já fizeram o quê? Morreram, irmãos. Usou a minha assim, dormiram, que é um eufemismo para morrer. Mas se tivéssemos cuidados de examinar nós mesmos, não receberíamos o quê? Juízo. Essas doenças aqui, elas são chamadas de doenças hamartiológicas. A palavra hamartia do grego significa alvo, são doenças oriundas do próprio pecado. E aqui eu quero abrir uma digressão, um parênteses aqui. Não significa que todo crente está doente porque ele cometeu um pecado, não é isso. Mas essas aqui era a visitação do Senhor punindo aqueles irmãos que estavam querendo destruir o santuário do Senhor, rachando a igreja com contendas e divisões. Quando Paulo diz assim, vocês estão comendo um na frente do outro, por quê? Porque na igreja primitiva existia, antes da ceia, o que é que eles faziam? Eles faziam uma refeição chamada ágape, que foi uma coisa linda que infelizmente, claro que não era um mandamento do Senhor, mas eles faziam, que poderia ter sido durada, mas acabou se perdendo no terceiro século, que eles, como a igreja do Primitiva ceava todo domingo, então o que é que eles faziam? Eles faziam um grande banquete, isso antes da ceia, na refeição ágape, né, que ágape é amor, e aí cada um trazia comida de sua casa, e eles faziam aquele grande banquete, e depois desse banquete eles realizavam a Santa Ceia. E os crentes pobres, que não tinham muita condição, era a única vez na semana que eles tinham a oportunidade de fazer uma refeição digna, uma refeição boa, porque juntava o banquete de todos os irmãos, e ali vinham irmãos que doavam boas comidas, os irmãos que tinham mais condições, enfim, tinha um banquete diversos. E aí o que é que eles faziam? Os crentes ricos chegavam, já comiam tudo, deixavam os pobres com fome, os camaradas ficavam se bebedando na ceia, e aí é um detalhe importante de contexto. Por que era que havia bêbados na ceia? Porque os coríntios, eles eram gregos, obviamente eram da Grécia. E na Grécia existia um deus chamado Apolo. E o culto a Apolo, ele era um culto regado por vinho, por muita comida que eles comiam até passar mal, ou seja, o pecado da glutonaria, e depois terminava esse culto
tendo relações sexuais promíscuas. Então, o que era que os coríntios estavam fazendo? Meu irmão, eles nasceram nessa cultura. Então, eles só têm a ceia do Senhor, tem vinho. Já estavam confundindo com a festa de Apolo, transformando a Santa Ceia do Senhor na festa de Apolo. Oxe, vamos encher vamos encher aqui a lata, vamos encher o quengo de coisa, porque, ou seja, trouxeram toda aquela bagagem grega das. Assim como hoje em dia, nos terreiros de candomblé, muita cachaça, tem comida, tal, aquela coisa toda, lá naquele contexto da Grécia era para Apolo, então era vinho, era bebida, era festa, era muito sexo. Então o que é que acontece? Os coríntios, mesmo depois de salvos, já começaram com essas práticas e confundindo já a ceia do Senhor com um culto a Apolo. E aqui eles já estavam se embriagando, e esse é o motivo que Paulo diz: olha, Deus, vocês já estão destruindo o santuário do Senhor. Vocês estão dividindo a igreja, há facções, há briga, vocês estão destruindo. Deus já está visitando vocês, destruindo vocês. Então, esse capítulo 11 de Coríntios, ele lança luz no sermão e na passagem que nós estamos lendo do capítulo 3. Quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Olha o que Deus está fazendo aqui, com remidos. Remidos que estava sendo uma de... Irmãos, tem dois problemas que atacam a igreja. Tem um que é aquelas heresias que vêm de fora para dentro, mas tem aqueles problemas que estouram dentro da igreja, que é com falsos mestres que estouram aqui dentro, são crentes problemáticos que estouram dentro da igreja. E aí que é que vem para dividir a igreja, que vem trazer problemas e tudo. E Paulo diz, o Senhor vai destruir, e o Senhor já estava fazendo isso. Muitos já estavam doentes por causa do pecado mesmo, o Senhor punindo. Outros fracos e outros que já tinham dormido. O Senhor já estava fazendo esse processo de começar a destruir aqueles irmãos de Coríntios que estavam nesse problema de pecado e querendo destruir o santuário do Senhor. Podemos voltar para Coríntios 3. Então, irmãos, essa é a ideia de quando o versículo 17, Paulo diz que o Senhor vai destruir. E era justamente isso que alguns dos coríntios estavam fazendo. Alguns dos coríntios, irmãos, quando era que eles... Aí você pode dizer, Rafael, como é que os coríntios estavam destruindo o templo do Senhor de forma prática? Quando eles criavam divisões de briga sobre quem era melhor. Paulo é melhor, Apolo é melhor, Pedro, tal. Quando eles trocavam o evangelho pela sabedoria humana, que Paulo diz que é loucura diante de Deus, isso aí estava tentando destruir o templo do Senhor. Eles estavam não apenas desviando o foco daquela igreja, eles estavam, na verdade, irmãos, tentando construir um puxadinho do lado para Deus. Se é o santuário, vamos fazer o seguinte, a gente puxa um puxadinho aqui, um quartinho, e a gente faz o nosso próprio templo. A gente dá as nossas próprias regras. Não, irmãos. Eles estavam tentando demolir o templo de Deus e construir um edifício maldito no lugar dele. Ou seja, uma igreja conforme os padrões humanos. E pelo visto, que nós vimos em Coríntios 11, os danos já estavam aparecendo. E Paulo deixa claro para eles que o Senhor não ia deixar isso barato. Deus destruirá todo aquele que tenta destruir a igreja, irmãos. E às vezes, quando a gente diz, está querendo destruir a igreja, a gente pensa apenas em governantes, apenas em pessoas lá de fora que querem atacar ateus. Não, irmãos. Nós temos que pensar pessoas dentro do seio da igreja que criam facções, que criam contendas e que racham a igreja. E aí Deus não vai deixar impune. E eu digo, tentar destruir, porque a destruição feita por alguém que causa problema na igreja, no máximo ela é parcial, no máximo, porque o templo de Deus ele é indestrutível. Por quê? Porque ele permanecerá para sempre, porque Deus resolveu habitar neles. A igreja não é uma invenção humana, irmãos. A igreja é um projeto de Cristo. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz, tu és um homem bem feliz, bem-aventurado, né, do grego Macários. Porque não foi carne e sangue que te revelou, Pedro, mas foi meu Pai que está nos céus. E eu te digo, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra era essa? A igreja está edificada na pedra, que não é Pedro. A igreja está edificada na pedra, que é Cristo.
O romanismo fica dizendo que a igreja está edificada em Pedro. A deles deve estar mesmo, porque é uma desgraça em Pedro mesmo, pecador. Agora, a igreja nossa não, a de Cristo está edificada em Jesus. Por isso que é essa derrota mesmo, está edificada em Pedro, Pedro é pecador. Quando Pedro disse isso, logo em seguida Pedro disse, tu não vai para a cruz não, Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Então o que é que acontece? O fato é que a igreja de Cristo ela está alicerçada em Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja, gente. Contra a igreja dele não vai prevalecer. Por isso que eu dei o título. A igreja, o santuário é indestrutível, porque Deus resolveu habitar neles. Irmão, se a igreja dependesse dos crentes, a gente mesmo acabava com a igreja. Porque a gente é espírito ruim. A gente não presta, gente. Quantas vezes é racha, é briga, se dependesse da gente acabava com a igreja. Ainda bem que não depende da gente, ainda bem que Deus é um plano dele. Porque se dependesse dos próprios filhos dele, eles acabariam com a igreja. E por que a igreja é indestrutível? Por quê? Porque as pedras são impressionantes. Rapaz, eu só vejo tijolo de 6 furos aqui quebrado, a começar por mim. Não é as pedras que é impressionante. Não é que essas pedras que nós somos fortes para aguentar danos. Não é porque existe algo mágico nas pedras. Não, irmãos. Você que está na igreja há muito tempo, você que não está há muito tempo vai descobrir também que não são as pedras que é preciosa, não. Não é uma fé que as pedras aqui têm no Senhor, não. A gente está mais para papel e pedra quebrada do que pedra preciosa. Nós somos pedra que precisa de reparo, irmãos. Mas qual é o segredo desse edifício, desse santuário não ser destruído? É olhar para quem está unindo essas pedras, está colocando pedra sobre pedra. Quem é que está fazendo isso? É Cristo, irmãos. É Deus. Por isso que, por mais que olhe para a igreja e veja defeito, claro que toda construção, quando você chega numa construção que está sendo... É o quê? É pedaço de prego, de tapa, é poeira, é tudo. Mas no final a gente sabe a beleza da arquitetônica que existe. Assim é Deus. Você vê na igreja, a pessoa cheia de defeito. Rapaz, ele está construindo. Deixa o arquiteto trabalhar, vocês vão ver no final como é que vai acabar esse santuário. Então, Deus quis habitar em nós. E isso sim é impressionante. Deus pegar um monte de pecadores defeituosos e querer habitar nele. Essa casa que Deus fez, por mais que ela precise de reparo, entenda, ela está sendo reparada, porque ela tem um dono. Entende quem que está trabalhando na igreja, irmãos? Por meio do Espírito Santo, por meio das pedras vivas, por meio da palavra, é Deus. E que essa igreja, ela não é um cão sem dono, ela tem um dono. E esse dono, irmãos, ele não admite que ninguém destrua a sua casa. Deus não admite que ninguém destrua a sua casa. Um dono que garante que um dia essa construção ficará perfeita. Porque ele planejou, como nós vimos em Efésios 1, desde a eternidade. Um dono que vai construir eternamente a sua igreja e um dono que vai destruir eternamente com sua ira tudo aquilo que tente que se levantar contra a habitação do Senhor, a igreja do Senhor. Irmãos, tente mexer com um filho de um urso, para você vai ver o que a mãe dele vai fazer com você. Assim também que o Senhor nos vê. Irmãos, quando Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo, Jesus não apareceu para ele na estrada de Damasco e disse assim, Paulo, Paulo, por que está perseguindo a minha igreja? Foi assim que ele disse, foi? Paulo, Paulo, por que me persegues? Isso é meu povo. Está vendo esse povo defeituoso aí, pecador? Esse povo é meu. E Hebreus, uma coisa maravilhosa, diz assim, ele não tem vergonha de chamar a gente de irmãos. Já pensasse, irmão, que coisa linda? Às vezes a gente tem um irmão, um familiar, que é uma vergonha para a sociedade, a gente fica morrendo de vergonha. Meu Deus do céu, alguns incrédulos, a gente pode dizer isso, essa peste é da minha família. O que é que Jesus faz? Hebreus diz assim, ele não se envergonha
de chamar a gente de irmão. Meu irmão, isso é muito amor. Eu mesmo arrepio na hora. Sabe por quê? Porque eu digo, meu Deus, Jesus tinha... A gente fica com vergonha quando vê os crentes fazendo munganga assim, meu Deus do céu. Quando chega nos crentes, diz assim, tu é evangélico? Eu sou, mas eu não sou daquele universal não sei o quê. A gente fica assim, a gente fica com vergonha. Jesus não tem medo de chamar a gente de irmão. Hebreus diz, ele não se envergonha não. E tinha motivo com força, porque a gente só faz nesse mundo aí envergonhá-lo. Mas ele diz... Não tem medo. E nós temos que entender, irmãos, entender uma coisa. É assim que o Senhor nos vê. Nós somos filhos dele, nós somos a habitação eterna dele. Mexeu com a igreja, mexeu com o dono dela. É porque a igreja é fofinha, boazinha, coitadinho? Não, às vezes é pior do que os incrédulos, mas é porque são deles. Assim como muitas vezes no Antigo Testamento o Senhor punia as nações que mexiam com Israel, mas vai olhar se Israel era gente boa? Israel era uma desgraça, irmão, desobediente. Mas era por quê? Porque Deus fez um pacto com aquele povo. Ele disse, esse povo é meu, meu amigo. Eu não sei, eu sei que ele não presta, mas eu tenho uma aliança com ele. Assim também somos nós. Nós somos o povo aliançado com Deus. E é por isso que quem mexe com a igreja, o Senhor vai punir. Quando Jesus manda os discípulos evangelizar, o que é que ele diz? Ele diz assim, olha, quem receber vocês na casa, recebe quem? Está entendendo, irmão, a equivalência? Olha, a porta que receber vocês, quando vocês batem assim, vim falar de Jesus, lá em janeiro, agora no sertão. Quem receber vocês, estão recebendo a mim. Agora também, a porta que rejeitar vocês, estão rejeitando quem? A igreja é do Senhor. Vocês entendem isso? E por isso que aqui Jesus diz, olha, aquela casa que não for de paz, não quiser, bata as poeiras dos pés, porque haverá mais o quê? Vai juízo para eles, um rigor tremendo. Então, nós devemos que entender que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não vai deixar que ninguém tente destruir os seus santuários sagrados e fique impune. Até crente que queira bagunçar dentro da igreja da onde doido, o Senhor vai puni-lo. Esse é o ponto, irmãos. Podem vir governos, podem vir poderosos, podem vir forças de dentro da igreja, criando facções, partidos, panelinhas, fofoca. Podem vir também ataques de fora da igreja, tentando corromper a igreja do Senhor. Eles podem fazer tudo. O Senhor vai puni-los e a igreja vai continuar intacta. Como foi que Satanás começou a atacar a igreja? Ele começou a atacar a igreja logo no começo. Ele vai mudando de estratégia ao longo dos anos, dos séculos e das eras. No começo era, vamos matar. Matava os cristãos, queimava os cristãos nas fogueiras, botava os leões, a arena lá de Roma lotada, os coliseus romanos, que existem até hoje, os coliseus lá em Roma, botava os cristãos ali, soltava os leões com fome, e eram espetáculos, os cristãos sendo rasgados lá e o povo vibrando. Sabe o que é que Tertuliano, do segundo século, disse? Ele disse, meu amigo, que era um cristão, o sangue dos mártires, ou seja, o sangue dos remidos, são como semente da igreja. Vocês mata 10, se converte 20, mata 20, se converte 50. Pode derramar sangue, que o sangue aqui é a semente. Não prevalece contra a igreja, irmãos. Todos os apóstolos morreram, mataram eles pela fé cristã, exceto João, que morreu de velhice na ilha de Patmos. Os outros, tudinho, foram mortos. Nero meteu a espada na cabeça de Paulo. E qual foi o resultado? Matou a igreja? Eita, matou o principal líder dela, o principal missionário, o principal teólogo, o maior autor do Novo Testamento. O que é que tá? A gente está aqui em Caruaru, lendo as cartas de Paulo e pregando o evangelho. A perseguição não mata a igreja, não para a igreja, nada para a igreja do Senhor, irmãos. Não tem inferno que se levante. Eu não gosto porque R.S. Soares canta essa música, mas é verdade, ninguém detém, é obra santa. A dele não, porque aquilo ali é uma desgraça. Mas a obra do Senhor, ela é santa. A do Senhor é santa, irmão. Não prevalece contra a igreja do Senhor. Podem matar a gente, pode chegar aqui com uma metralhadora, vamos matar tudinho. Rapaz, é feito o cabo, botou a arma na cabeça do outro. Vou lhe matar, viu, se você for cristão. O cabo disse, oxe, tu está me ameaçando com o céu? É com o céu que tu me ameaça? Porque se o cabo chegar com uma pistola aqui e dizer, vou matar porque você é crente, rapaz, tu é uma besta, tu é no céu. Vai, pode descarregar aqui, irmãos.
Nós já vencemos a morte, nós somos o povo do Senhor. E o Senhor sabe que são os dele. Ele não se engana, irmãos. O Senhor conhece os seus, diz Paulo aos Romanos, a Timóteo. Então pode matar alguns de nós, pode arrastar alguns de nós, mas todos aqueles que forem do Senhor vão estar glorificados para sempre. E todos aqueles que são do Senhor, mesmo que morram, serão habitação para sempre do Senhor. Porque aquele que começou a boa obra em nossa vida há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então a boa notícia, irmãos, para você é que você pode olhar para si, rapaz, eu sou um crente muito fraco. Nesse santuário aí, eu sou uma pedra muito fraca. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que mesmo você olhar para você e achar que você é uma pedra fraca, uma pedra quebrada, um dia você vai ser revestido da incorruptibilidade. Você pode olhar para essa igreja aqui, a Missão Boa Nova, ou qualquer igreja aí, igreja fraca, uma igreja quebrada, um edifício incompleto. Saiba que um dia nós seremos aperfeiçoados e firmados para sempre pelo supremo construtor e dono da igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Agora, os vândalos, agora os destruidores da igreja, só resta uma saída para eles. Está lá em Salmos 2. Beijem o Filho. Aquele Salmo 2 é um salmo messiânico, é um salmo que fala de Jesus. Fala que as nações querem romper do Senhor. E o texto diz que a única coisa para que eles possam escapar da ira do Senhor, essa eu acho bonito demais essa poesia. Beijem o Filho. Ou seja, beijem o Filho de Deus. Está lá no Salmo 2. É Jesus que nos livra da ira vindoura, irmãos. Então, beije o Filho para que não se irrite. É isso que está escrito no Salmos 2. E não pereçais no caminho, para que dentro em pouco lhe se formará a ira. Por isso, irmãos, o que eu digo, quem tem desfigurado o povo de Deus, por meio de divisões, por meio de fofocas, de briga, se você tem deixar por aqueles que também se envolvem em panelinha, em fuxico, pode se arrepender hoje. Pare com isso. Deus nos chamou, foi para construir e não para destruir o seu edifício santo. E que bom, irmãos, que Ele mesmo é que garante que nós permaneceremos até o fim. Ele é que nos guarda, irmãos. Ele é que garante isso. As obras dos homens, querido, elas podem ser impressionantes. Tem várias catedrais. Lá em Gramado, né, existe uma, eu nunca fui em Gramado não, mas existe uma catedral de pedra bonita. Você vai lá na Europa, tem aquelas catedrais que duraram mais de 400 anos. Aí você vai dizer, oxe, Rafael, como é que uma catedral dura 400 anos e o povo não morre, não? Vocês já souberam como é que se constrói uma catedral? Alguém já sabe aqui como é que se constrói? A catedral ela funciona assim. Aquele profissional da área, ele faz todo o desenho daquela catedral e ele se compromete a, na verdade, fazer que toda a sua família siga sua profissão. E aí o que é que acontece? O filho mais velho, depois o filho mais novo, depois vai ensinando os netos e eles ensinam tudo. Para quê? Para que aquele que começou a catedral morra, aquele que fosse e vai passando. Então uma catedral, qual é a catedral da Europa que durou 500 anos? Todos eles foram feitos por uma família, que foi passando de pai para filho, de filho para pai e tal, e era essa responsabilidade. Vê que coisa maravilhosa. Isso da catedral dos homens. Então você vê, irmãos, essas catedrais humanas que, embora sejam bonitas, né, as obras que os homens fazem, elas são impressionantes, mas elas não são indestrutíveis. Algumas delas podem até parecer indestrutíveis, mas elas não são de fato. Quando dura alguns séculos, para a gente ver, mas elas resistem a algumas forças naturais durante algum tempo, mas um dia, mais cedo ou mais tarde, essas catedrais elas vão ruir. Mas a obra de Deus, essa sim, essa é uma obra, um santuário indestrutível. Ela nem chama, e interessante que diferente da catedral dos homens, que chama a nossa atenção, nossa, que arquitetura bonita, essa obra e esse santuário que Deus está fazendo, ela nem chama a atenção das pessoas, chama não, nem impressiona, não tem nada de glamour,
não tem nada de reconhecimento. É uma obra simples para o mundo aí fora, sem graça, mas se você olhar bem, ela é uma obra maravilhosa que está acontecendo dentro de nós e entre nós e através de nós. Pedras vivas sendo lapidadas pelo construtor. Pedras vivas sendo unidas umas às outras pelo seu construtor para serem a habitação eterna deles. Pedras vivas que são sendo unidas umas a umas, outros a outros pelo construtor. E essas pedras vivas, irmãos, que estão sendo unidas, elas estão sendo unidas há milênios. Começou com Pedro, com Paulo, aqueles que tiveram contato com eles direto, mas que não eram apóstolos, e foi passando, 3º século, 4º século, tal. Depois vem essas pedrinhas que o Senhor foi trabalhando nas caravelas, não foi nem em avião, que não existia. Vieram nas caravelas, os irmãos da congregacional, depois os batistas, vieram para umas terras tupiniquim que só tinha índio, essas pedras foram e foi pregando essa mensagem, e Deus está construindo esse templo, que começou com Paulo, está aqui em Caruaru. Vocês entendem? O evangelho chegou aqui, irmãos, foi via WhatsApp, não. Foi dentro das caravelas, pessoas que saíram da Europa, um lugar confortável, e disseram assim, vamos embora para os confins da terra. Hoje não, o Brasil é desenvolvido, mas um dia ele foi confins da terra, onde não existia nem estrada de terra, nem estrada de paralelepípedo, só tinha mato, claro, uma beleza natural devia ser um absurdo aqui, mas só mato, mosquitos, praias. E chegou um povo, no meio das caravelas, desceu junto com os outros para trazer o evangelho. Que um dia chegou lá, no Rio de Janeiro, tem até a estátua dos primeiros missionários aqui do Brasil, lá no Rio, e foi chegando, chegou aqui no Nordeste, Caruaru, e foi espalhando, e um dia, dessas pedras chegou e falou de Cristo para você, e você é uma pedra dessa, que está sendo feita no santuário do Senhor. Há milênios, Deus tem feito esse santuário. E ainda continua, porque tem um santuário ainda no sertão, entre os indígenas e onde for, e Deus tem usado esse povo. Só que essa construção permanecerá não por 3, 4, 5 mil anos, vai permanecer para sempre. Séculos dos séculos. Está tudo aqui, Deus vem chamando, irmãos, um povo para si, e esse povo é de todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele tem chamado esse povo para ser propriedade sua, particular, para a sua eterna habitação. E é para isso que o Senhor Jesus Cristo veio. O Filho de Deus tornou isso possível, porque, na verdade, irmãos, Cristo teve que, para construir esse santuário, para construir esse templo, ele teve que ser esmagado na cruz do Calvário. O Filho de Deus teve que receber a destruição da ira de Deus, que nos era devido, e ele recebeu lá na cruz do Calvário. Mas a boa notícia é que aquele templo que foi destruído na cruz do Calvário, ele disse, olha, vocês podem destruir esse templo, mas depois de 3 dias esse templo será o quê? Reerguido. E os judeus pensavam que era o quê? O templo físico. E ele estava falando daquele templo que era ele. E veja que depois que ele ressuscitou, ele está vivo, e o Espírito Santo de Deus desce e habita em cada um de nós. Esse Espírito que Jesus disse, olha, eu vou ao Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Ele é o que nos une por meio. O Espírito Santo nos une em nome de Jesus, e é que nos está nos moldando para cada um de nós ser cada vez mais parecidos com Jesus. É o Espírito Santo que nos capacita, queridos, e nós temos o privilégio de sermos edificados juntos, como templo, como santuário do Senhor, com a sua preciosa palavra, com a exposição dos meios de graça, até que Ele venha, e quando Ele virá nos arrebatar, Ele completará toda a sua obra. E essa construção, ela é indestrutível, porque a igreja é feita de pedras vivas, e ela tem como base a pedra angular. É um ângulo especial, mas nós só estamos edificados porque o sustento dessas pedras, a base sólida dela, é Jesus Cristo de Nazaré. E aí, meus irmãos, nós fomos encaixados, pedras por pedras. Nem as pirâmides do Egito foi tão
bem elaborada, como Deus tem elaborado o povo dele, encaixando pedras por pedras, fincando-os. Jesus Cristo é a pedra de esquina. Nós louvamos aqui, né? Não hoje, mas temos o hino aqui. Cristo é pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. E aí Jesus Cristo é essa pedra em que nós fomos unidos e encaixados uns com os outros. E quem nos une, irmãos? Nas construções humanas é o cimento, mas o que une esse templo, que são seres humanos, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o que é esse elo que nos une. Por isso que é impossível de quebrar. E nada vai fazer esse prédio se soltar. Nada vai fazer com que esse prédio venha ruir. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo está comparando aqui a igreja a uma construção, que ainda é uma construção cheia de escombros. A igreja hoje, irmãos, ela em geral, tem defeitos, claro, se ela é uma construção. E a construção é o quê? Cheia de escombros, de entulhos, de repleto de sujeira. Então a igreja é cheia de pessoas inacabadas, repletas de imperfeições, mas isso não tira o amor que Cristo já teve e tem pela igreja. Cristo ama a igreja, irmãos. E ele diz, da mesma maneira como ela é hoje, ele ama ela hoje com vista do que ela será amanhã. E o que ela será amanhã? Gloriosa, perfeita. E por isso que o Senhor sabe o que ele vê o que a igreja já vai se tornar no futuro e ele trabalha nela hoje. E esse é o nosso desafio, irmãos. Essa é a nossa construção. Vamos construir então? Construir a partir de nós, construir a partir do amor, do serviço mútuo para o crescimento da glória de Deus. Para fecharmos essa noite, tenho 2 minutos aqui. O que é que esse texto tem a nos ensinar? Eu tenho basicamente 3 coisas rápidas para dizer. A primeira lição que esse texto nos ensina é o seguinte: nós não podemos, irmãos, atentar contra o santuário de Deus. Nós não podemos poluir a casa de Deus. Nós não podemos desprezar o significado da reunião santa, irmãos. A igreja é preciosa demais para que nós possamos fazer vistas grossas àqueles que estão poluindo a igreja. Diante disso, o que você deve fazer, primeiro, você nunca deve causar dano à igreja. Não cause dano à igreja, irmãos. Não cause dano ao... Rafael, o que é causar dano à igreja? É causar dano ao seu irmão. Não cause dano ao seu irmão. Você nunca deve propagar falsa doutrina também dentro da igreja. Você nunca deve alimentar a igreja com sentimentos facciosos. Você nunca deve alimentar grupinhos e panelinhas dentro da igreja. Constituir rivalidade entre irmãos. Você não deve fazer isso. Tudo isso são meios de atentar contra o santuário do Senhor. Fazer isso, irmãos, é querer destruir o templo do Senhor. Fazer isso, no final das contas, não atinge a pessoa, na verdade, que você está tentando atingir. Você vai atingir o Deus Santo que comprou a casa com o sangue do seu filho. Então você nunca, no final das contas, ao rachar uma igreja, ao prejudicar, você está lutando contra a unidade, contra o santuário do Senhor. Então nunca faça isso. Outra coisa, na hora do culto, procure ter uma postura apropriada, não seja distraído, não fique com conversas paralelas, não fique em redes sociais, não faça isso. Não despreze o que está acontecendo aqui, nesse momento, o que acontece no culto. Cada elemento do culto, desde o clamor pela purificação, dos louvores, da leitura da palavra, da exposição, dos pedidos de oração, tudo isso é absolutamente santo. Nós estamos vendo aqui que eram por coisas como essas que os irmãos de Corinto já estavam sendo visitados com juízo. Então, crentes doentes, crentes até mesmo que estavam morrendo por causa disso. E qual é a grande lição que fica para a gente nessa passagem? É que nós temos que santificar esse lugar. Eu não estou falando dessas paredes, desse lugar, esse grupo. Nós temos que santificar isso aqui. Nos portando com a devida reverência que a presença do Deus Santo requer de nós. Nós temos que santificar as nossas conversas, nós temos que santificar a nossa convivência, nós temos que santificar as nossas intenções, por que é que nós servimos o Senhor. Nós temos que fazer isso
e porque esse ambiente, por mais simples e comum que pareça aos nossos olhos, ele é o santo dos santos, ele é o lugar que o Senhor habita. Somos nós. É o lugar onde Deus habita, é o ambiente que o Espírito Santo de Deus se movimenta. Essa é a primeira coisa que o texto tem a dizer. A segunda coisa, irmãos, é quando eu olho por detrás dessa exortação de Paulo, dizendo, olha, quem destruiu o templo, Deus vai destruí-lo, de que há uma bela declaração de que a igreja, a natureza da igreja, o que significa pertencer à igreja. Quando a Bíblia diz aqui, o que Paulo está fazendo aqui, saindo agora da advertência, né, e chamando você para observar um pouco mais de perto o que significa ser santuário do Senhor. Quando a Bíblia diz que a igreja é o novo santuário de Deus, é para dizer que nós estamos nos reunidos em culto, em espírito e em verdade, e Deus age em nosso meio e em nós, irmãos. Essa é a questão. O Espírito Santo de Deus não está presente de uma forma indiferente a nós. Nesse exato momento aqui, irmãos, que está acontecendo isso, o Espírito de Deus está se movendo dentro dos nossos corações, agindo em nosso interior, unindo-nos uns aos outros em santa adoração. Porque tudo que acontece, a adoração não só é na hora dos louvores, a pregação é um meio de adoração também. Então, enquanto somos aproximados do Deus Trino, é isso que significa ser santuário de Deus. Ele que dá o conteúdo espiritual aos nossos cânticos, Ele é quem conduz as nossas orações a Deus, Ele nutre os nossos corações enquanto a palavra de Deus está sendo lida, está sendo pregada, explicada. O Espírito Santo, Ele que dá liga, Ele gera conexão, comunhão entre os santos. Esse texto é um texto maravilhoso a respeito do que é a igreja, do que acontece em nossos cultos, como é que Deus encara a nossa reunião na semana. Então, irmãos, você poderia imaginar assim, quando nós nos reunimos aqui, seja na quinta-feira, no sábado e no domingo, no culto das mulheres, quando as mulheres vêm, e damos início ao nosso culto, é como se a atenção divina se voltasse particularmente para nós. É como se Deus, usando essa imagem, estivesse nos observando do alto, céus, e dizendo, algo santo está acontecendo agora na terra. Algo precioso está acontecendo no momento. O meu povo, aqueles que são meus, estão reunidos para engrandecer o meu nome. Entenda que é isso que Deus faz. Ele tem essa percepção. Então não é algo besta o que acontece no culto. Ele diz, o meu povo agora, eles se reuniram para engrandecer o meu nome. Eles estão ali para invocar o meu nome. Eles estão ali para... Então a atenção divina se volta nesse momento para aqui. Então é isso que significa ser santuário de Deus. E é por isso, irmãos e irmãs, que vocês precisam vir ao culto, que você precisa participar do culto. E é por isso que você não pode se acomodar simplesmente um culto por semana, ou você não pode se acomodar a isso. Você deveria, tantas quantas vezes fosse necessário, possível, estar aqui. Sabe por quê? Porque o anseio daquele que é de Deus é estar no meio do ambiente onde o Espírito de Deus habita. Então, por que eu quero ir à igreja? Porque eu quero estar onde o Espírito Santo de Deus está de forma especial. Eu quero estar debaixo daquele ambiente que o Espírito Santo de Deus está agindo. Eu quero estar naquele ambiente onde o Espírito de Deus santifica, com a sua presença o provo ali. É verdade, irmãos, que o Espírito Santo de Deus habita no coração de cada crente. Mas o texto aqui está mostrando que quando nós estamos reunidos como um corpo, é diferente, totalmente diferente. Há certos processos espirituais que ocorrem quando o corpo de Cristo está unido, que não pode acontecer de forma individual, que não vai acontecer simplesmente na leitura da sua palavra, que você deve ler a palavra em casa, ou você assistindo um sermão pela internet, não. Aqui é o ambiente em que o Espírito Santo de Deus se movimenta para produzir certos efeitos maravilhosos. O que é o culto? O culto é o ambiente onde Deus recalibra nosso coração, reforma os nossos desejos e reabitua os nossos amores. Mas o culto, irmãos, entenda que não é apenas algo que nós fazemos para Deus. Passa-se por esse elemento também, mas, sobretudo, o culto é algo que Deus faz para nós e em nós. A adoração, irmãos, é o cerne do discipulado, pois
trata-se do ginásio onde Deus retreina o nosso coração. E por fim, eu quero terminar com essa pergunta do apóstolo Paulo. Vocês não sabem que vocês aqui são santuário de Deus? Vocês não entenderam ainda que vocês são casa de Deus? Vocês ainda não compreenderam o que esse aqui é o melhor lugar para estar e não tem outro substituto à altura de uma reunião solene, de um culto ao Senhor? Eu espero, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos faça saber e sentir o que é a grandeza da igreja e qual é a preciosidade de você estar presente em cada culto. E para você nessa noite aqui, que não entregou a vida a Jesus Cristo, esse texto tem um chamado para você essa noite, para você tornar-se parte do santuário de Deus. Você também pode ser essa pedrinha, essa construção, você pode fazer parte desse corpo santo. Você pode fazer parte dos santos de Deus. Basta que você creia em Jesus Cristo. Basta que você o invoque como seu Salvador. Que hoje mesmo você se arrependa dos seus pecados. E basta que você creia nele, de que toda a sua alma será livre da condenação eterna por causa de Jesus Cristo, porque ele morreu para pagar a sua dívida diante de Deus. E se você se entregar a Jesus nesse ato de fé, você vai ser santificado pelo Senhor. Então creia em Jesus como seu Senhor e Salvador nessa noite. E aí a Bíblia diz que Jesus Cristo o santifica e você passa a ser templo do Espírito Santo, parte do povo de Deus, filho de Deus, e terá como irmão mais velho o Cristo Jesus. Se entrega a Ele e receba o maravilhoso benefício de sua obra e vai ser parte do santuário de Deus. Que Deus nos abençoe.